Somos todos um na irmandade espiritual. Uma vez que percebemos isso, somos capazes de despersonalizar o mal, porque sabemos que os traços de caráter do Sr. Jones, do Sr. Brown ou do Sr. Smith não são seus traços. Eles são a crença universal em dois poderes, a mente carnal. Eles são impessoais. Assim, nós os separamos do indivíduo que parece ser uma via ou saída para eles. Ao fazer isso, não apenas nos tornamos imunes às sugestões da mente carnal, mas muitas vezes curamos a outra pessoa. A compreensão da identidade espiritual, uma influência protetora. Olá, pessoal! Para a gente poder ter uma compreensão mais profunda disso que o Joel Goldsmith está trazendo nesse texto, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. O mestre Gualberto, pela graça de ser o mestre, já teve esse assim chamado despertar da consciência ou iluminação espiritual e compartilha uma visão de quem vive nesse estado de consciência desperto. E a linguagem, a maneira que o mestre Gualberto tem de compartilhar isso é única. Até porque cada mestre tem uma linguagem. O Joel Goldsmith tem uma linguagem, o mestre Gualberto tem outra, e assim por diante. Mestre, é bem comum na espiritualidade a ideia de que existe um eu superior e um eu inferior, que a gente deve se conectar com esse eu superior. O mestre pode trazer qual é a sua visão sobre esse assunto? Aqui, Gilson, nós nos deparamos com algo muito delicado, que é a noção que o pensamento constrói sobre aquilo que é indizível, indescritível, inominável. O problema é que quando fazemos afirmações como o eu superior, ou damos qualquer imagem para essa realidade que transcende, que está além do conhecido, além do pensamento, nós podemos ser capturados por mais uma ideia. Então, é muito comum nós fazermos afirmações baseadas no pensamento e acreditarmos que essas afirmações são verdadeiras. E, no fundo, estamos apenas construindo mais uma imagem, mais uma construção do pensamento. A realidade divina, ela é indescritível. Então, toda ideia que façamos sobre isso é falsa, assim como qualquer imagem que tenhamos sobre isso. Não tem um outro fundamento a não ser a imaginação. É parte ainda do pensamento. Nós precisamos tomar ciência da realidade. E a ciência da realidade, quando nós tomamos ciência dessa realidade, esse sentido do eu desaparece. Então não fica imagem, não fica ideia, não fica qualquer conceito. Nós podemos tomar ciência disso? Sim. Mas tomar ciência disso significa o desaparecimento de qualquer pensamento sobre isso. Nós precisamos ter uma aproximação de nós mesmos de tal forma que a ilusão desse sentido de alguém presente com o seu modelo de sentir e pensar desapareça. Então, sim, algo está presente, mas esse algo não tem nome. O problema com o nome é que, com o nome, uma imagem é formada. O ser humano, ele se apega muito à linguagem, se apega muito à fala, se apega muito a pensamentos.
Então há uma facilidade muito grande de confiarmos em imagens que o pensamento constrói, em crenças. Então todo esse modelo assim chamado espiritual que nós conhecemos, na verdade, hoje se constitui de novos condicionamentos internos. Antes nós tínhamos crenças em sistemas de ideologia política e de outras formas. Todo esse conceito mundano de confiança em sistemas de pensamentos que nós tínhamos, podemos substituir por novos sistemas, agora de crenças espiritualistas. Antes eram humanistas, filosóficas ou psicológicas e agora podem ser espirituais. Dentro dessa assim chamada espiritualidade, e estamos apenas diante de uma ilusão. Nós precisamos descartar tudo isso e adentrar pelo autoconhecimento, tendo uma aproximação da revelação do silêncio, da ausência desse modelo de afirmação do pensamento. Assim, a meditação revela a verdade. O pensamento obscurece tudo. É muito comum o ser humano se perder nessa floresta de ideias, de crenças, de dogmas, de rituais, cerimônias, de conceitos, de todos os tipos. E podemos passar uma vida inteira perdidos nisso, sem qualquer ciência da verdade, daquilo que somos, daquilo que verdadeiramente somos quando o pensamento não está. Quando não há nenhuma ideia mais presente. Então, o contato é com a realidade desta verdadeira consciência. Mas isso é algo impensável, indizível, inimaginável. É a ciência da verdade, da não dualidade, da não separação. É possível ter ciência disso, mas descrever isso é impossível. É possível a verdade desta revelação, mas não para alguém. Quando esta revelação está presente, esse sentido do eu, do ego, não está. Então, aquilo que revela a verdade é o silêncio, e não as crenças, palavras, conceitos. Observar o próprio movimento do eu e ver esse sentido de separação surgindo é se despir desse sentido de separação. Então nós temos a anulação desta ilusória identidade. Então qualquer outra coisa pode estar sendo capturado sempre de novo, por novas fórmulas, por novas crenças, por novos conceitos. Precisamos nos livrar de tudo isso e tomar ciência diretamente da verdade pela meditação. Portanto, a meditação é aquilo que revela a verdade e não a crença em ideias, em conceitos. A compreensão da identidade espiritual, uma influência protetora. Muitos de vocês podem ter ouvido a história do banqueiro que foi tão treinado para compreender a natureza espiritual do homem que se tornou parte de sua mente e de sua alma perceber esta verdade em todas as situações. Todas as sextas-feiras à noite, esse homem costumava levar para casa uma folha de pagamento para entregar na fábrica no sábado pela manhã.
Uma noite, ele saiu do banco com sua pasta cheia de dinheiro e, ao se aproximar de um terreno que ele tinha que cruzar, algo veio a ele que parecia dizer que ele tinha esquecido algo no banco. Então ele se virou e voltou, embora no momento não pudesse se lembrar do que havia esquecido. Ele sentiu, no entanto, que havia esquecido algo, mas quando entrou no banco, descobriu que, na verdade, não esquecera de nada. Ele não conseguia entender por que voltara para lá, porque, depois de procurar em tudo, não havia uma única coisa que ele tivesse esquecido ou deixado de fazer. Então ele trancou o banco e voltou para sua casa, chegando lá em segurança. Na manhã seguinte, ele leu no jornal que, naquela mesma rua, no terreno que esteve prestes a atravessar, houve um assalto, que ocorreu poucos minutos depois que ele voltou ao banco para encontrar o que pensou ter esquecido. Ele se perguntou se isso tinha alguma relação com o que lhe acontecera na noite anterior. E, quando os 2 homens que haviam cometido o assalto foram pegos, ele pediu permissão para vê-los. Ele perguntou se o conheciam, e um deles disse: "Ó sim, você é o banqueiro. Você é o homem que procurávamos. Mas quando você veio pela primeira vez para a rua, deu meia volta e voltou. Não conseguimos chegar até você. Quando você voltou pela segunda vez, você tinha aqueles outros 2 homens com você, e não atacaríamos vocês 3. Quem eram os 2 homens que ele viu? Visto que não havia nenhuma outra pessoa com ele? Obviamente era a influência protetora divina que havia surgido em sua própria consciência interior. Uma influência protetora que veio por causa de sua permanência contínua na compreensão de que Deus constitui o ser individual. Com isso como convicção, nenhum mal poderia chegar perto de sua morada. Sempre haveria uma influência protetora com ele, mesmo que, como naquela ocasião, ela tivesse que se exteriorizar e aparecer como 2 homens. Na verdade, não havia 2 homens. Havia apenas essa influência protetora espiritual que seu próprio estado de consciência havia criado. Se vivermos conscientemente na compreensão de que Deus constitui o ser individual, que Deus é a vida, a mente e a alma de cada indivíduo, essa pureza de consciência será uma influência protetora e impedirá que o mal se aproxime de nós, porque o mal nunca chega para a pessoa pura em pensamento, pura em coração. Os puros de pensamento e coração não são os ignorantes, que não têm consciência da vida. Os puros de pensamento e coração são aqueles que entendem a pureza da natureza espiritual do homem. Mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre os pensamentos puros. E dentro da espiritualidade, dentro desse caminhar que eu tive dentro da espiritualidade, é bem comum o entendimento de que pensamentos puros são pensamentos espirituais, digamos assim, enquanto pensamentos impuros são pensamentos em coisas materiais e etc. O mestre pode trazer a sua visão sobre esse assunto? Pensamentos puros ou pensamentos impuros são pensamentos. E todos os pensamentos estão dentro do conhecido, dentro do tempo. O pensamento, ele só lida com aquilo que está dentro deste sonho de mundo. E, portanto, ainda está dentro desse aspecto material. A realidade não faz parte do pensamento. A realidade está fora do pensamento. O pensamento é algo do tempo, é algo do sonho.
é algo do mundo. Sejam pensamentos puros ou impuros. Sejam pensamentos materialistas ou espiritualistas, são só pensamentos. A realidade está além dos pensamentos, assim como das palavras. Observe que palavras são pensamentos. E pensamentos são imagens de objetos, de pessoas, coisas, lugares, de formas, de nomes. Então, o pensamento, ele só lida, só trata com aquilo que faz parte do conhecido. Assim é o movimento da mente. A ciência de ser é a ausência do pensamento. Na ausência do pensamento, nós temos a ausência do pensador. Então, não se trata de purificar os pensamentos ou de se livrar dos pensamentos impuros. Se trata de compreender a natureza, a estrutura do pensamento. E compreender que pensamento é algo que está dentro do conhecido, dentro do tempo. E nenhum deles pode revelar aquilo que é real. Porque aquilo que é real não está dentro do conhecido. Então aqui se trata, Gilson, de assumir a verdade daquilo que é você, de sua natureza verdadeira, que está fora do conhecido, que está fora do pensamento. Observe que o pensamento ele está presente em razão das experiências passadas. E essas experiências, elas são experiências para o experimentador. Então, sejam pensamentos, assim chamados espirituais ou não espirituais, ainda são ideias, são quadros, são imagens. Lidando com aquilo que está dentro da limitação. A realidade não é isso. A verdade deste ser é indizível, indescritível, inominável. Por isso, denominar ele é um equívoco. Colocá-lo dentro de um enquadramento de imagem é algo completamente sem sentido. Nós estamos aqui para tomarmos ciência da verdade, daquilo que está fora de tudo aquilo que o pensamento conhece. Observe que pensamento é um movimento em nós que surgiu em razão do tempo. Toda experiência ocorreu no tempo e foi registrada no tempo e agora é parte do pensamento, que é tempo. Mas isso está presente em razão do passado. Quando tratamos da realidade divina, não estamos lidando com algo que está dentro desse modelo. É aquilo que está agora aqui, mas que transcende essa ideia de presente, passado e futuro. Assim, a revelação desta verdade divina é atemporal e desconhecida. Então, não faz parte do conhecido e não faz parte do tempo. Nós temos uma única coisa nesta vida para realizar. É a ciência de que a verdade está presente e ela é imutável. Tomar ciência disso é
realizar Deus. Mas note, realizar Deus é simplesmente constatar que esta realidade, ela nunca esteve ausente. Ela é o que ela é. Quando não há mais qualquer ilusão, qualquer ideia, qualquer pensamento. Então, a ciência disso é amor, é felicidade. A ciência disso é a completude, é o real propósito da própria vida se revelando aqui, nesse instante, quando não há mais esta ilusão, a ilusão desse pensamento, desse pensador, desse experimentador, desse elemento que se estabelece na vida com base no pensamento e, portanto, no passado. A verdade do seu ser é a verdade de Deus. Isso está fora do conhecido, está fora do tempo. Os puros de pensamento e coração não são os ignorantes, que não têm consciência da vida. Os puros de pensamento e coração são aqueles que entendem a pureza da natureza espiritual do homem. À medida que mantemos isso na consciência, praticamos e vivemos isso, independente de quem vemos ou de qual seja a sua natureza ou caráter. Conforme vivemos constantemente na compreensão de Deus como constituindo ser individual, desenvolvemos para nós mesmos uma consciência iluminada que lançará ao nosso redor uma atmosfera protetora e não permitirá que o mal nos toque. Novamente, a mensagem correta da verdade, quando conhecida e praticada, transforma a consciência e desenvolve um estado superior de consciência. Aplicando promessas espirituais à experiência diária. Cada princípio espiritual que aprendemos tem um efeito em nossa consciência e desempenha seu papel em transformá-la. Em nossa experiência humana, sempre encontramos problemas que são um pouco demais para nós, que são difíceis de resolver ou problemas que tememos não ser capazes de resolver. Quando entramos neste caminho espiritual, lemos nas Escrituras passagens como estas: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías capítulo 23, versículo 3. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Ele realiza o que é designado para mim. Jó capítulo 23, versículo 14. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. Salmos 138, versículo 8. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. João 1, capítulo 4, versículo 4. Se lermos essas passagens com frequência suficiente, memorizarmos algumas delas e em seguida aplicá-las a cada dia, à medida que um problema difícil surge, um problema que pensamos não ser capazes de resolver por nós mesmos, e nos lembramos: sim, mas eu sozinho não tenho que resolver isso. Existe um ele, um eu, que está dentro de mim, e ele é maior do que aquele que está no mundo. Há um ele, este um eu, que realiza o que me foi dado a fazer. Há uma presença que vai antes de mim para endireitar o caminho torto.
uma presença que prepara mansões para mim. Estamos sendo transformados na consciência de tal forma que um problema externo não é mais um problema apenas nosso, mas um problema nosso e do Pai. Para você que assistiu o vídeo até o final, já deixa um like aqui no vídeo, já faz um comentário. Isso ajuda no crescimento do canal. E principalmente, se tu tem o desejo sincero em conhecer a si mesmo, em conhecer a Deus, fica o convite para participar dos encontros que o mestre Gualberto proporciona, que são chamados satsang. São encontros online, intensivos de final de semana, também encontros presenciais, inclusive retiros. Nesses encontros, o mestre que já vive nesse estado desperto de consciência, além de responder as nossas perguntas ao vivo, ele compartilha esse estado de presença, esse silêncio e essa graça. E isso é um facilitador incrível para a gente poder ter uma compreensão disso que está além das palavras, além do entendimento. Então fica o convite aqui no primeiro comentário fixado, tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. E a gente se vê no próximo vídeo.